Hoje eu quero conversar com você sobre propósito, sobre sentido de vida, sobre aquele vazio que muitas pessoas sentem e às vezes nem sabem explicar. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz algo muito forte. Ele fala que prossegue para o alvo com o objetivo de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha como isso é profundo. Paulo não estava vivendo de qualquer forma. Ele não estava apenas sobrevivendo, ele tinha um alvo, uma direção, um chamado claro. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, o que mais a gente vê são pessoas tentando encontrar sentido para a vida em coisas externas, em títulos, em faculdades, em cargos, em dinheiro, em status. Muitas pessoas estudam algo porque alguém mandou, trabalham em lugares que não gostam porque precisam sobreviver e vivem uma rotina que não faz sentido para a alma. E aí o tempo passa e o vazio continua. Isso acontece porque quando a gente vive sem direção espiritual, a gente até pode estar ocupado, mas por dentro a gente fica vazio. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar alinhado com o propósito. Quando a gente olha para a vida de Paulo antes do encontro com Cristo, a Bíblia mostra claramente que ele era alguém extremamente ativo, religioso, disciplinado, mas perdido. Ele perseguia cristãos achando que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha zelo, mas não tinha direção. Ele tinha força, mas não tinha propósito. Só depois do encontro com Jesus é que a vida de Paulo ganha sentido. A partir dali, tudo muda. Ele passa a viver com paixão, com clareza, com entrega total. Ele sofre, ele enfrenta perseguições. Ele passa por perdas, mas ele não perde o sentido da vida. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente para quem ele vivia e para que ele vivia. E isso é muito importante você entender. O vazio existencial, a crise de identidade, essa sensação de estar perdido, perdida, muitas vezes não é falta de capacidade, não é falta de inteligência e não é falta de oportunidade, é falta de alinhamento com o chamado espiritual. Você não está aqui na Terra por acaso. Você não está aqui só para acordar, trabalhar, pagar contas e esperar o tempo passar. Existe um propósito, existe um chamado, existe uma missão específica que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz que Deus nos adotou como filhos e preparou boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, antes mesmo de você existir, Deus já pensou em você. Com intenção, Ele delimitou um propósito para a sua vida. Quando a gente não entende isso, a gente tenta preencher o vazio com coisas que nunca vão preencher. Por isso, tanta gente conquista bens, acumula coisas, alcança metas externas e mesmo assim não é feliz. Porque felicidade verdadeira não vem do que a gente acumula, mas do quanto a gente vive alinhado com aquilo que fomos chamados para ser. Repara nas pessoas mais inspiradoras que você conhece. Geralmente, quando a gente fala delas, a gente não lembra dos bens que elas tinham, mas do quanto elas amaram, do quanto serviram, do quanto se doaram, do impacto que deixaram na vida de outras pessoas. Isso é propósito. Nossa jornada aqui é espiritual. E quando a gente ignora isso, tudo fica pesado. Mas quando a gente entende isso, mesmo as dificuldades passam a fazer sentido. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, eu ainda não encontrei meu propósito. E eu quero te dizer algo muito importante. Isso não significa que você não tenha um, significa apenas que você ainda não parou para perguntar ao céu. Começa com perguntas simples, mas profundas. Senhor, quem eu sou para ti? O que o Senhor quer fazer através de mim? Como posso servir ao teu reino com os dons que o Senhor me deu? Muitas vezes o nosso chamado não está onde a gente imaginava. Às vezes ele nasce em lugares improváveis, em processos difíceis, em áreas que a gente nunca pensou que Deus usaria. Mas quando você começa a olhar para os seus talentos, para os seus dons, para a sua história, tudo começa a se encaixar como um quebra-cabeça espiritual. E é exatamente por acreditar nisso que nasceu a Academia Alma Guerreira. Porque o meu chamado é ajudar pessoas a encontrarem um propósito, a se alinharem com o céu, a caminhar em direção ao destino profético que Deus preparou para elas. É um espaço estruturado para quem está perdido, para quem não sabe por onde começar e para quem sente que precisa fortalecer a caminhada espiritual e entender o chamado.
Mas deixa eu ser muito honesta com você. Viver o propósito não é uma jornada fácil, não é um caminho de conforto, é um caminho de responsabilidade. Deus trabalha na gente no secreto, nos molda, nos prepara. Muitas vezes é no fogo, muitas vezes dói, mas vale a pena. Porque os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Esse vídeo de hoje é para te lembrar disso. Você não está aqui andando à toa. Você não é um acidente. Você não é sem direção. Se você ainda não encontrou seu propósito, talvez esse seja o momento de parar de buscar respostas só na terra e começar a se alinhar com o céu. O alvo de Paulo não era terreno, o alvo dele era eterno. Que hoje você decida viver com direção, com propósito, com consciência do seu chamado em Cristo. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e fica por aqui porque essa comunidade está crescendo e a gente vai caminhar junto nessa jornada espiritual.